iniciar, quem for das ligas vai colocando o nome na, na- no chat do Meet, e dúvidas vão colocando também no chat, que a gente vai fazendo essa intermediação entre as dúvidas e o professor. Professor, é com Alô? você. Muito bem. Boa aula a todos. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. É sempre uma satisfação compartilhar com vocês um pouco do que a gente aprendeu ao longo desse tempo em doença inflamatória intestinal. Então, vamos fazer uma conversa e vocês, se vocês acharem melhor, vocês podem interromper e a gente pode responder. Ou então, ao fim da apresentação, a gente pode trocar algumas ideias, tá certo? Então, vamos em frente. Esse é um paciente, um quadro clínico de um paciente nosso do ambulatório, lá do Hospital Universitário, um paciente emagrecido, eupineico, acianótico, anictérico, afebril, desidratado, desnutrido, claro, e hipocorado. Ele tem um abdômen escavado, como vocês podem ver. Todo o gradil costal dele aparecia, né? E ele tinha um abdômen doloroso, a palpação difusamente, não tinha visceromegalias. Esse paciente chegou para a gente e aí a gente tinha que fazer uma investigação. Desses exames, como a gente poderia solicitar, qual vocês solicitariam para confirmar a nossa hipótese diagnóstica? Bem, eu sei que, primeiro, antes de tudo, a gente rotular um paciente com doença inflamatória intestinal inespecífica, a gente tem que fazer uma propedêutica de investigação, né? Todos esses exames aqui, eles são permissíveis na investigação diagnóstica, na propedêutica desse paciente. Mas o mais importante nesse momento, no primeiro momento, paralelo a ele, é a colonoscopia. Nesse caso do paciente, ele apresentava, ele tinha doença, tinha diarreia, mucosanguinolenta, né? E daí nós optamos em fazer a colonoscopia. Por definição, como vocês sabem, a expressão doença inflamatória intestinal, em específico, ela utiliza, né, é utilizada para descrever duas condições de causas desconhecidas: a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que são as duas mais importantes no caso que a gente vai abordar, principalmente a retocolite ulcerativa. Então, esse paciente ele foi submetido a uma endoscopia digestiva alta, que ele tinha queixa de dor epigástrica, ele tinha uma pangastite enantematosa intensa, né, com um componente erosivo antral, o parasitológico dele de fezes foi negativo, a coprocultura negativa, porque antes da gente pensar em retocolite ou qualquer doença inflamatória intestinal específica, a gente tem que descartar as específicas, né, para evitar que você faça um super tratamento desse paciente e perca tempo. Então, é fundamental que a gente comece da maneira mais simples para a forma mais objetiva, a forma mais sofisticada. Então, vocês veem aqui a colonoscopia desse paciente. Então, vocês veem o ilho terminal, o seco, o transverso. Esse paciente tinha o que a gente pode chamar de pancolite ulcerativa. Toda a extensão do colo dele era doente. Toda. Então, ele tinha áreas, isso aqui são chamados pseudopólipos. Vocês veem. Não sei se vocês veem a seta. Vocês veem a seta que eu estou colocando? Aqui? Sim, estamos vendo, professor. Então, pronto. Então, esses aqui são os pseudopólipos. Então, isso aqui são resquícios de inflamação da mucosa, né? Esse exame, a gente não utiliza tanto hoje, que é o famoso enema opaco, clisteu opaco. A gente hoje lança a mão da enterorressonância ou da enterotomografia. Mas para vocês verem, olha o colo dele como era deformado. Perda total das abstrações, um colo afilado, né? Ele não tinha mais utilidade nenhuma nesse paciente. O paciente tem evolução pelo menos de 2 anos, do início dos sintomas para chegar a gente. Exames laboratoriais, você pode observar uma hemoglobina de 8,9, hematócrito de 27, hemácia de 3 milhões, era um paciente que estava com anemia, né? Apesar, uma albumina também de 2,1, isso fala da desnutrição desse paciente. Então, é um paciente que tem os critérios clínicos de doença grave, né? De moderada a grave.
E como é que a gente conduz esse caso, né? O que é que a gente tem que fazer? Primeiro, o raio-x de tórax dele sem alterações. O PPD não reativo, porque uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que no Brasil é um país de tuberculoso. Então, a tuberculose é um dos diagnósticos diferenciais da doença inflamatória intestinal. Sorologia para HIV negativo, hepatite B e C negativa, as testes de função hepática, renal e pancreática são preservadas, e os marcadores inflamatórios, que é o PCR e o VHS. E hoje a gente tem, nessa época nós não tínhamos, esse paciente foi de 2015, nós não tínhamos a calprotectina fecal, que é um biomarcador excelente para você avaliar o processo inflamatório das doenças inflamatórias intestinais. E o tratamento clínico? Você pode lançar mão de todas essas drogas e também o tratamento cirúrgico, certo? E vamos fazer isso mais em detalhes à frente. É só para vocês terem uma ideia. As drogas utilizadas, o 5-ASA, a sulfasalazina, a azatioprina e a 6-mercaptopurina são imunomoduladores. Os corticoides, que são usados com alguma frequência, os antibióticos, os biológicos, por isso que a gente pede toda aquela propedêutica de investigação de tuberculose, PPD, tudo aquilo, a hepatite, porque o biológico é uma droga excelente, mas ele pode reativar uma hepatite, piorar uma tuberculose, então a gente tem que ter todo esse cuidado. E atualmente a gente está focando muito no transplante da microbiota intestinal em pacientes com doença inflamatória intestinal. É uma nova alternativa de tratamento que surgiu desde 2012 para cá. Mas isso não é feito com frequência, nós não temos evidência muito forte ainda. Então, existem alguns estudos clínicos randomizados, ensaios clínicos randomizados, que mostram que tem realmente algum sucesso quando você faz o transplante microbiota. E as cirurgias preconizadas, no caso da retocolite ulcerativa, é a colectomia total com ileostomia e a protocolectomia com bolsa ileal. Eu vou mostrar para vocês os detalhes técnicos dela. Não entrando nos detalhes, mas como é que ela é feita. Vocês veem, ó, isso aqui é esse mesmo paciente. Esse paciente nós procedemos à colectomia total e depois a protectomia com bolsa ileal. Então, você tira todo o colo dele, faz uma alça, dobra o ilho sobre ele mesmo para fazer uma bolsa. E você faz a bolsa com um linear cortante, né? Criando essa bolsa com 2 grampeadores linear cortante de 75, para que seja uma bolsa que possa albergar 120 ml a 150 ml. Isso aqui é a manobra que a gente faz do borracheiro. Você coloca uma sonda de Foley, coloca soro fisiológico e prende a alça aferente, né? E para evitar, para você ver como é que está essa permeabilidade da anastomose. Então, aqui, ó, para vocês verem a bolsa, como é que ela é, certo? Isso aqui passa a ser um neorreto. Para fazer essa, aqui, faz a anastomose com o canal anal, certo? Bem pertinho, mais um pouco para cima da linha pectina. Então, fica uma válvula iliocecal. Você tira protocolectomia com bolsa ileal. É essa a cirurgia preconizada da retocolite ulcerativa. Nós não fazemos isso na doença de Crohn, por quê? Porque como a doença de Crohn vai da boca até o ânus, você pode fazer uma cirurgia dessa e o delgado aparecer com outras doenças. Então, a diferença fundamental entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa é que os tratamentos cirúrgicos são diferentes, né? Apesar de ser a mesma técnica, mas são diferentes a abordagem. Na doença de Crohn, você pode tratar as complicações, as enterectomias, as colectomias, mas não fazer a protocolectomia com bolsa ileal, porque ele pode recidivar justamente nessa bolsa daqui. Aí você tem um outro aspecto, já com o ajuste, né? Isso aqui vai descer lá embaixo para fazer a anastomose. Isso aqui é o aspecto final, tá certo? Você faz por o reto, coloca um grampeador intraluminar e faz essa anastomose. Ele corta e faz a anastomose imediata. E aqui, pessoal, depois mostrar para vocês como é que é o quadro clínico desse paciente, um breve histórico de como desenvolveu o tratamento da retocolite ulcerativa. Aqui alguns quadros que vocês podem ver que foram figuras marcantes, né, no tratamento da retocolite ulcerativa. Esses 3 aqui, o Crohn, o Ginsberg e o Oppenheimer. O Crohn é esse do meio, o Ginsberg e o Oppenheimer. São 3 judeus, e justamente o Crohn é que descreveu a ileite terminal, né? Ele via muito isso nos judeus. Esse aqui é o professor Wilkes e esse é o professor Moxon, né? Eram 2 patologistas que descreveram a ileite, descreveram a retocolite ulcerativa.
E essa aqui é uma reumatologista, a Nana Schwartz, né, que foi que pela primeira vez utilizou a sulfasalazina para o tratamento dessa patologia. A epidemiologia. Vocês veem que a doença inflamatória intestinal está aumentando a cada ano, né? A incidência está aumentando. Por quê? Não se sabe se está devido à influência da alimentação, aos hábitos alimentares, ao meio ambiente, à mudança de comportamento das pessoas, mas a verdade é que ela está aumentando de incidência. Então, nos países mais desenvolvidos, é uma doença, é um problema sério, um custo elevado o tratamento desses pacientes, né? Vocês veem aqui em vermelho, é justamente onde há a predominância da doença inflamatória intestinal. Eu tive a oportunidade de participar de um ambulatório em Calgary, no Canadá, de doença inflamatória intestinal. Era uma média de 50 pacientes por semana que chegavam, né, para tratar de doença inflamatória intestinal. Mais diversos casos, né? Pacientes graves, pacientes com leve, moderado, enfim. Vocês podem observar na América do Norte e na Europa. No Reino Unido, de uma maneira geral, a incidência é muito elevada. E abordando especificamente o que foi pedido, a retocolite ulcerativa. Ela é uma inflamação crônica do trato gastrointestinal, que envolve o colo e o reto, né? É uma doença caracterizada por infiltrado inflamatório mononuclear, restrito à mucosa, submucosa e as ulcerações epiteliais. A grande diferença, como vocês sabem, já citei antes, a doença de Crohn vai da boca até o estômago. E a retocolite ulcerativa, ela se limita ao reto, ela vai em sentido progressivo, do reto em sentido ascendente, até atingir todo o colo, certo? E essa diferença fundamental é que ela se restringe à mucosa e à submucosa, ela não é transmural, como é a doença de Crohn. A etiologia da doença inflamatória intestinal ainda continua sob investigação, ninguém tem a resposta ainda definitiva. Sabe-se que pacientes que já têm uma suscetibilidade a desenvolver essa doença por defeitos genéticos, a microbiota intestinal pela desbiose, os fatores ambientais, leva, sim, essa combinação à inflamação crônica e daí o aparecimento dessas doenças inflamatórias intestinais, né? A doença inflamatória tem algumas características, né? Ela surge em parentes apesar de viverem em lugares distintos. Então, os parentes têm uma possibilidade de desenvolver doença muito maior do que quem não tem parentes de primeiro grau ou parentes próximos para que tenha essa patologia. Há um aumento da incidência dos judeus, o aparecimento da raça negra que habita a Europa e a América do Norte, ao contrário da África e na Ásia. Você vê a diferença, né? Os países do continente. Então, os negros na Europa e na África e na América do Norte diferem da África e da Ásia. Nesse caso, eles têm mais possibilidade de desenvolver doença inflamatória do que as pessoas que habitam a África e a Ásia. O cigarro, já é sabido, ele tem uma proteção para os pacientes que têm retocolite ulcerativa, até uma maneira de você tentar ver um tratamento usando aqueles aplicadores, né, de nicotina, para ver se é doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, porque às vezes elas são uma doença não classificada. Você não sabe se é retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, e ao longo dos anos é que ela vai se definindo com mais frequência. Então não é difícil você encontrar um paciente com diagnóstico de doença de Crohn e depois passa a retocolite ulcerativa ou vice-versa. A ocorrência de familiares é mais frequente, vocês podem ver, 17,5% do paciente de familiares desenvolver doença inflamatória intestinal do que os não familiares. E 10 a 20% entre os indivíduos afetados têm seus parentes de primeiro grau com doença inflamatória intestinal. Aqui eu coloquei esse slide para dar uma visão macro, né, do que distingue a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, né? Apesar de vamos só abordar a colite ulcerativa, mas é interessante vocês terem uma noção mais geral, né? Então, na macroscopia, a doença de Crohn do intestino delgado, a doença de Crohn do colo e a colite ulcerativa, que eu falei para vocês, ela se restringe ao reto e ao colo, né? A região mais frequente na doença de Crohn é o ilho-colo, né? E no caso do colo, também, né? O colo apenas na colite ulcerativa. A diferença fundamental também aqui, que vocês veem, é que na doença de Crohn do intestino delgado não tem dilatação. Na doença de Crohn do colo, isso é mais frequente, certo? O aspecto da parede do colo, ela é mais delgada, enquanto na doença do ilho, ela é mais espessada. Na microscopia, isso é característica, é transmural. A doença da retocolite ulcerativa é limitada à mucosa. Então, esses fatores aqui
são fundamentais para que vocês possam se nortear, né? Ter uma ideia de como você pode rotular um paciente. Esse tipo parece ser doença de Crohn, esse parece ser retocolite ulcerativa, porque esse aqui tem pseudopólipos. Ele é muito mais frequente na retocolite ulcerativa que na doença de Crohn. Sim, mas na retocolite ulcerativa ela é limitada à mucosa, é transmural. Então, isso aí é muito relativo, né? E uma coisa que chama a atenção é por a doença de Crohn ser transmural, ela tem mais fibrose, né? Tem mais estenose, diferente da retocolite ulcerativa. Quando a gente tiver uma estenose no paciente com retocolite ulcerativa, você tem que ficar ligado, muito atento a isso, porque pode ser uma neoplasia. E isso eu coloquei para vocês porque é uma coisa que a gente vê no dia a dia. O paciente, normalmente, se você não questiona com ele, ele não fala nada. Ele não fala, ele tem dificuldade de transmitir o que ele sente. E o cirurgião, como vocês veem desse macaquinho, ele é ocupado para ouvir a necessidade do paciente. E o gastroenterologista, ele tem a dificuldade de fazer exame perianal, que é fundamental nos pacientes que têm doença de Crohn, certo? Ou doença de Crohn ou doença inflamatória intestinal. Então, a anamnese é fundamental, tanto para o clínico como para o cirurgião. Então, isso daí tem que ser quebrado. Essa ideia de que não pode ouvir e não pode fazer exame não pode existir na classe médica. Os exames laboratoriais, vocês podem ver, isso é uma rotina nossa. Essa propedêutica é fundamental. A gente começa pelo laboratório, eu mostrei antes para vocês. Vocês veem função hepática, função renal, função pancreática, né? O PCR, para dar uma ideia, que é um marcador para você saber se está com um processo inflamatório mais acentuado. A calprotectina fecal hoje é fundamental para a gente. Às vezes, a gente utiliza ela como um recurso para evitar fazer colonoscopias nos pacientes, mas não é que ela substitua com muita frequência. Você deve aliar ela como um fator de você poder agregar valor a não fazer colonoscopia tão frequentemente, né? E amilase, lipase, vitamina D é fundamental, vitamina B12 também, porque esse paciente apresenta deficiência de ferro, apresentam carência de vitamina D12, vitamina D, tudo isso faz parte da propedêutica dos exames laboratoriais. Essa é uma classificação da retocolite ulcerativa estipulada por Trilov-Witz e é utilizada muito, a gente utiliza muito essa classificação, de leve, moderada e grave, né? Então, vocês podem ver a grave, 10 evacuações diárias, grande quantidade de sangue nas fezes, taquicardia, anemia, é o nosso caso do nosso paciente. Ele apresentava anemia, apresentava perda de sangue e muco nas fezes, perda ponderal, desnutrido, tudo isso soma para um prognóstico reservado do paciente que tem doença inflamatória intestinal, principalmente a retocolite ulcerativa. E aí a classificação, né? A gente tem que fazer um estadiamento clínico, como nós fizemos no início. Você tem que estabelecer pancolite ou colite difusa. Como vocês viram, o paciente todo o colo era comprometido. A colite proximal vai do reto até o colo direito. A colite distal atinge o colo esquerdo até o ângulo esplênico. A proctite, a retite, atinge o reto sigmoide. Então, você vê, quanto mais extensa a progressão do colo, pior o prognóstico, né? Isso é fundamental. E os aspectos da retocolite ulcerativa? Como eu tinha falado para vocês, ele tem uma distribuição uniforme e continuidade com o reto. É muito difícil vocês encontrarem um paciente com doença de Crohn só com o reto comprometido. Então, na retocolite ulcerativa, ele sempre tem o reto comprometido, né? O intestino delgado raramente é acometido na retocolite ulcerativa, a não ser o backwash. Quando tem uma válvula incompetente, então o conteúdo do colo vai para o delgado e pode provocar uma ileite que a gente chama de backwash. A estenose raramente ocorre porque não é uma doença transmural. Pseudopólipos, sangue ao toque do aparelho, úlceras superficiais, edema com perda do padrão bucoso. Isso aí já é quando você faz a colonoscopia. Vocês veem aqui, ó, a colonoscopia de uma paciente nossa, em que nós fizemos a biópsia. Essa é uma paciente que tinha neoplasia, ela tinha uma lesão compatível com neoplasia que só foi estabelecida depois que fizemos a biópsia. É uma paciente que tem pancolite ulcerativa,
né? E tinha doença inflamatória intestinal retocolite ulcerativa de longa duração, 15 anos de duração. Então, quanto mais longa a duração da doença inflamatória intestinal, no caso da retocolite ulcerativa, maior a possibilidade dela vir a desenvolver transformação maligna. Esse é um outro caso também, você vê o grau de ulceração, friabilidade, perda do padrão vascular, sangramento na passagem do aparelho. Então, esse é um quadro que a gente poderia dizer um score de Mayo número 3. Eu vou mostrar para vocês depois. Os aspectos endoscópicos que a gente pode ver, que a gente observa, são esses. Leve, vocês veem aqui, muito discreto, moderado, acentuado, né? Pseudopólipos, é aquela doença inflamatória crônica, né? A inflamação repetitiva e a cicatrização formam pseudopólipos. E o pseudopólipo com cicatriz, vocês veem aqui. Então, isso é o que a gente pode encontrar na doença inflamatória na retocolite ulcerativa. Os fatores anatomopatológicos da retocolite ulcerativa. Um que chama muita atenção é que esse paciente não tem granuloma caseoso. O granuloma caseoso é característica da doença de Crohn, né? A inflamação se restringe à mucosa e submucosa. A displasia, como eu mostrei para vocês, é muito frequente na doença, não é muito frequente, é um fator frequente na doença de longa duração. A abscesso de críptica sempre está presente, porque como é uma doença destrutiva da mucosa e submucosa, o abscesso com destruição do epitélio forma os abscessos. Hiperplasia linfóide e a produção de muco está diminuída pela destruição das células caliciformes do epitélio do colo. O raio-x simples do abdômen. Trânsito delgado, enema opaco, enterorressonância, enterotomografia, todos esses exames fazem parte da investigação, da propedêutica de investigação da retocolite, das doenças inflamatórias intestinais como um todo, certo? Tanto na doença de Crohn como na retocolite ulcerativa. Esses exames, a cápsula endoscópica e o duplo balão, eles são importantes, mas pelo custo e pelo fato de não ter muito acesso, a gente não consegue fazer com frequência, eles ficam mais restritos, né? Então, a gente se limita à enterorressonância, enterotomo, colonoscopia. O trânsito delgado pode ser feito, mas com a enterotomo e a enterorressonância, eles ficam mais difíceis de serem solicitados. O raio-x simples do abdômen nós fazemos no caso de suspeita de megacolon tóxico, que é um exame simples e você pode observar, como eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, raio-x simples do abdômen. Vocês podem ver aqui, bem característica essa linha aqui, ó, pneumoperitônico. Então, esse paciente tinha um megacolon tóxico com perfuração e dentro cavidade, ar na cavidade. Então, eu tinha essa suspeita, eu fiz o raio-x simples do abdômen e o diagnóstico foi feito, né? Perfuração com pneumoperitônio pelo megacolon tóxico. Aqui é uma enterotomo, vocês podem ver. Isso aqui, ó, essa imagem aqui é do colo, a parede do colo espessada, tá vendo? Isso aqui é um espessamento da parede do colo, pela perda das austrações e pelo processo inflamatório crônico. Esse é outro exame também, aquele que eu falei para vocês, do clíster opaco. É um exame que hoje a gente não utiliza com frequência, né? O enema opaco com duplo contato. Mas é um exame que ainda pode ser solicitado. Mas hoje a gente não faz isso, a gente faz a enterorressonância e a enterotomografia. A doença inflamatória intestinal e a gravidez. Como deve proceder? Uma vez que a doença inflamatória, vocês sabem, ela surge nos pacientes mais jovens. Na segunda década de vida, até os 40 anos é o mais frequente. Dentro de surgir, sim. Ela é multimodal. Ela pode aparecer nessa fase como depois dos 50, 60 anos. Certo? Mas é mais frequente na faixa etária da segunda, quarta década e atinge com muito mais intensidade os pacientes na fase produtiva da vida. Ele não afeta a fertilidade e não necessariamente impede o progresso da gestação a ter. Nós temos um paciente recente, duas pacientes, por sinal, uma de 19 anos e outra de 23 anos, com doença inflamatória intestinal, uma com doença de Crohn e outra retocolite ulcerativa, que engravidaram, estavam fazendo uso de biológico. Daí a preocupação, sim, não pela doença em si, porque ela estava em remissão profunda, mas pelo uso da medicação. Então a gente tem que ter cuidado com o uso das medicações em determinadas situações, principalmente na mulher. Na mulher, o uso de metotrexato é completamente proibido, no caso da paciente que deseja engravidar, e o uso do biológico a gente tem que ter cuidado para fazer ele até a 32ª semana ou até a 30ª semana, para evitar com que haja
passagem da placenta para o neném. Tá? E o que acontece é que há realmente uma maior incidência de parto prematuro. E criança de baixo peso, sim. Quando você não está, a paciente não está com remissão profunda, isso pode acontecer. Mas se você tem um cuidado, um segmento adequado desse paciente, normalmente ele desenvolve um parto normal. Eu tenho tido pacientes jovens que tiveram neném, parto normal, não foi cesariana. Não, aliás, minto, ela foi cesariana porque ela já tem uma bolsa ileal. E eu não sei, uma das coisas que a gente tem que ter cuidado justamente é bolsa ileal e gravidez. A gente procura, porque 40%, de 30% a 40% das mulheres que fazem bolsa ileal têm mais dificuldade de gestação, têm mais dificuldade de engravidar, por causa da fibrose que é formada durante a cirurgia no pós-operatório. A colite ulcerativa, o que a gente chama de surveillance ou vigilância, né? A vigilância é fundamental nos pacientes que têm doença inflamatória intestinal após 8 anos do início da afecção. A colonoscopia, isso é motivo sempre de debate, de discussão, quando fazer, como deve proceder. Por quê? Pelo fato da doença inflamatória intestinal ser uma pancolite, isso aqui, a colonoscopia nos pacientes que têm doença restrita ao reto, ou um pouco uma retossigmoidite, esse cuidado não é tão intenso. Mas o paciente que tem uma colite proximal, uma pancolite, uma colite esquerda, é fundamental a gente fazer essa vigilância depois de 8 anos do início da afecção. A colonoscopia deve ser feita anualmente ou bianual e aconselha-se a fazer 10 biópsias seriadas no mínimo. Hoje a gente tem o advento da cromoscopia, que a gente utiliza para identificar com mais clareza as áreas que você, por sinal, tem suspeita de que ali tem uma lesão displásica, ou tem um pólipo serrilhado, ou tem uma neoplasia. Você usa da cromoscopia, a gente utiliza o índigo carmim. Indica-se a cirurgia nos casos de displasias severas, sim, que apresentam carcinoma invasivo, e quando a biópsia é positiva em diferentes locais. Isso porque a doença inflamatória intestinal, uma das características da neoplasia, que ela é multissegmentar, ela não aparece só no lugar. Então, pelo fato de apresentar uma pancolite, ela pode ter uma biópsia no sigmoide ser uma displasia e também no seco. Então, por isso que você tem que fazer sempre a colectomia total. Não pode só fazer colectomia segmentar, que é um erro. É um erro porque você vai fazer com que essa paciente possa vir desenvolver câncer nessa área do colo que você deixou, né? Então, o início do surgimento da neoplasia pode ser em paciente mais jovem, você tem que seguir. A extensão da doença, isso é fundamental, através daquilo que nós falamos, do estadiamento da doença, através da colonoscopia, da enterotomografia, da enterorressonância. A duração da doença em anos, há mais de 8 anos, ou então alguns levam em consideração mais de 10 anos. Né? Esse segmento eu faço bianual. Agora, se o paciente tem colangite esclerosante primária, isso é um consenso, tem que ser anual. Tá? E aí você, em vez de fazer anual, fazendo bianual, você pode fazer a calprotectina para você, PCR, exame laboratório, para você ter ideia de como esse paciente está evoluindo, se ele está em remissão clínica, se não está, e aí você tem vários parâmetros para você dizer que esse paciente está em remissão profunda. Aqui é uma descrição dos scores endoscópicos. A gente utiliza esse score endoscópico para retocolite ulcerativa, né? O score de Maia, o subscore de Maia. Vocês podem ver, ele vai de 0 até número 3. Então, o número 3 é aquele que já mostramos. É um sangramento espontâneo, ulcerações, né? E quando ele é o score de Maio 0, aí você diz que ele está em remissão profunda. O leve, quando tem só um eritema, no padrão vascular. Isso é a gente utiliza sempre esse subscore de Maio para descrever como é que esse paciente está evoluindo. E a extensão da doença, né? O critério de Montreal, você tem a proctite ulcerativa, a colite ulcerativa do lado esquerdo, a colite extensa, esses são os que a gente usa também, certo? Colite esquerda, colite pancolite, e o critério do New York Mount Sinai, que ele utiliza como score histológico, certo? A colite inativa, tem. Quando não tem criptite, colite. Quando tem criptite, menos de 50% é leve.
E quando tem mais de 50%, é uma moderada. É colite ulcerativa em atividade. Então, esses critérios a gente utiliza para dar um parâmetro. Se um colega pede uma colonoscopia, você coloca isso para ele, dizendo o que pode orientar ele na conduta que ele possa tomar, que são os critérios adequados para você dizer se a doença está em remissão, é leve, é moderada, é grave, e assim por diante. Como eu falei para vocês, a característica da neoplasia da colite ulcerativa, eles são tumores multicêntricos, certo? Em mais de 25% dos casos, eles são multicêntricos. Aparecem em vários lugares do colo. E aqui, pessoal, as manifestações extraintestinais da retocolite ulcerativa. Isso é um problema, sim, grave, é um problema sério e que acompanha as doenças inflamatórias intestinais. São doenças autoimunes. Então, vocês veem as manifestações musculoesqueléticas, dermatológicas, oftalmológicas, hematológicas, hepatobiliar. Eu já tive meus pacientes com todas essas complicações. Todas eu observei já nos pacientes. Artropatia periférica, sim, você vê quem teve no ambulatório, o paciente refere dor articular, cotovelo, no joelho, né? A espondilite anquilosante, isso é frequente na doença de Crohn, não é tão frequente na retocolite ulcerativa, é 1 a 2%. A sacroileite pode aparecer na retocolite ulcerativa, sendo mais frequente na doença de Crohn. As doenças dermatológicas, sim, eritema nodoso, eu tive um mesmo paciente desenvolveu eritema nodoso, e um outro paciente com pioderma gangrenoso gravíssimo, gravíssimo. E é 1 a 2% dos casos, mas esse paciente quase que perdia a perna, que eu vou mostrar para vocês, um paciente nosso lá da enfermaria, e é um dos candidatos a fazer transplante microbiota intestinal. A fitose, ulceração oral pode aparecer, mas não é tão frequente como na doença de Crohn. Psoríase é uma artrite psoriática, pode aparecer também, a síndrome de Sweet é raríssimo. Oftalmológica, tive paciente com doença retocolite ulcerativa com episclerite. A hematológica é o que a gente vê também com alguma frequência, que é a anemia. E a hepatobiliar. Eu, infelizmente, tive 2 pacientes com colangite esclerosante primária. Um, por sinal, apareceu com carcinoma, um colangiocarcinoma, foi operado. Esse paciente, fiz agora recentemente a colonoscopia dele. Ele está em atividade e está usando o biológico. Eu acho que eu vou ter que mudar o biológico dele, porque não está respondendo bem ao biológico. Esse paciente tem que todo ano fazer a colonoscopia, sim, porque a possibilidade dele desenvolver o câncer é muito grande. O paciente que tem CEP tem que fazer colonoscopia anual. E uma outra paciente, depois de 15 anos, ela desenvolveu a colangite esclerosante primária. Essa eu estou acompanhando também. Recentemente fiz a colonoscopia dela, a doença dela está em atividade, ela estava sendo tratada por um outro colega que me encaminhou por esses casos, e aí agora eu vou ter que entrar com o biológico para ela, porque o que ela está usando, a mesalazina, não está surtindo efeito. Né? Então a gente tem que entrar com uma medicação mais ativa, mais forte. Olha, vocês veem aí um exemplo. Esse paciente estava lá no hospital universitário, né? Um paciente que apareceu, foi uma lesãozinha pequenininha, e aí começou. Isso é um pioderma gangrenoso gravíssimo, vocês podem ver. Eu nunca vi, eu até apresentei esse caso no congresso, foi motivo de muito debate, porque isso é muito raro de encontrar, necrose extensa da pele. E a colangite esclerosante, né? A colangite, esse tem um paciente que apresentou para a gente já com colangite, e logo em seguida foi descoberto que ele tinha retocolite ulcerativa. Então, às vezes, a retocolite ulcerativa ela se manifesta logo por uma colangite esclerosante. Então, a relação da colangite com a retocolite ulcerativa é verdade, não tanto quanto a doença de Crohn. Então, o paciente tem colangite, tem CEP, colangite esclerosante primária, você tem que pensar em doença inflamatória intestinal, né? E o melhor exame é a colangio retrógrada, endoscópica retrógrada, né? E isso aí você faz lá no hospital universitário. Esses pacientes estão fazendo os exames frequentemente, né? Uma está numa fase bem de remissão, não tem muita estenose da árvore biliar do fígado, e o outro teve que fazer a cirurgia por causa do colangiocarcinoma. Então, ambos fazem uso do ácido ursodeoxicólico, né? Que já está provado que eles retardam, ele não eliminam a doença, mas ele retarda a progressão da doença. E o tratamento da colangite esclerosante primária é o transplante hepático.
Isso aqui é uma imagem que vocês podem ver, essas setas aqui, ó, esbranquiçada, de uma sacroileite. Então, na imagem da tomografia, mostra essas imagens assim, ó, um processo inflamatório intenso articular. A abordagem terapêutica vai depender da localização da doença, da extensão da doença, da duração da doença e do estado da doença. Então, você tem que ver o paciente como um todo. Como é que ele se apresenta, a extensão da doença, o tempo de duração, tudo isso faz parte de como você vai tratar esse paciente. E o que a gente tem como objetivo do tratamento? A remissão do processo inflamatório é fundamental, a remissão dos sintomas e a manutenção da remissão. Então, esses três fatores são importantes para você estabelecer o sucesso do tratamento dos pacientes. Mostrei para vocês anteriormente as drogas que a gente utiliza. O corticoide, a sulfasalazina, né? São drogas que a gente utiliza com muita frequência, o corticoide oral, nos pacientes graves que chegam ao hospital e precisam de uma resposta imediata para diminuir o processo inflamatório, a lança mão da prednisona. Faz 40 miligramas ao dia, né? Normalmente eu não faço 15 dias, eu faço muito mais tempo, eu faço 15 dias, 40 miligramas, depois vai desmamando ele cada semana 5 miligramas. Então, até que ele tenha uma resposta e dá tempo de você providenciar outras medicações para que possa ser substituído, principalmente o biológico. Quando o paciente faz uso de corticoide é porque a doença é muito grave. Então, um paciente com doença leve ou moderada, você não precisa usar corticoide. E a sulfasalazina ou 5-ASA é uma droga, sim, excelente para tratamento de retocolite ulcerativa. Ela tem pouco efeito colateral, né? E é muito utilizada, né? A sulfasalazina oral, ela tem os dois componentes, o 5-ASA e a sulfasalazina. Então, quando você tira a sulfasalazina, que é a sulfa, e fica só o 5-ASA, tem menos efeito colateral que se usa mais hoje. É o mesacol, e aí você utiliza 800 miligramas 3 vezes ao dia, ou 4 vezes ao dia, né? É 3,2 gramas a dose máxima que a gente utiliza. E os pacientes que você faz o corticoide, vai desmamando, ele volta a ter a doença, você tem que associar um imunomodulador, que é a azotioprina, né? Ou a 6-mercaptopurina. A nossa experiência é maior com a azotioprina, a gente faz 2 miligramas por quilo de peso. E a forma grave, nós temos uma paciente internada lá no HU, que ela perdeu, se não falha a memória, 30 quilos. É uma paciente sendo tratada fora do hospital, né, de maneira, claro, inadequada, né? E essa paciente é paciente com doença de Crohn, ela perdeu 30 quilos, e aí nós internamos no mesmo dia que eu a vi, ela já chegou comigo com a colonoscopia, um clistel opaco feito em Arapiraca, tinha alguns exames de laboratório, desnutrida, sim, perdeu 30 quilos, albumina de 2,5. Então, o paciente não conseguia se alimentar por causa da estenose. Então, nós estamos fazendo justamente isso aqui que vocês estão vendo. Eu internei a paciente, deixei ela não dieta zero, porque ela conseguia se alimentar com dieta líquida pastosa, instituí NPT. Inicialmente, eu fiz a nutrição integral, mas ela não tolerou. Aí começamos a fazer NPT. Não foi necessário corticoide, porque ela não tinha, a doença dela não está em total atividade. Bem, está em total atividade mas não é tão grave, porque a calprotectina dela está em 600. Então, é uma doença em atividade. A colonoscopia dela, eu observei uma úlcera e uma estenose que não pude passar com o aparelho. A interorressonância dela que foi feita mostrava doença do delgado e doença do colo. Então, a possibilidade dela fazer a cirurgia é muito grande. Eu ainda não entrei com o biológico. Provavelmente nós vamos entrar com o biológico com a Remicade, né? Ela está fazendo toda aquela propedêutica de investigação de tuberculose, hepatite, citomegalovírus, tudo isso, né? Para depois a gente entrar com o biológico. Ciclosporina, não tenho experiência nenhuma com o uso da ciclosporina. Os antibióticos, sim, com metronidazol e ciprofloxacin, mas essa paciente não está com quadro de infecção, então nós não estamos usando antibioterapia. Até porque também pelo fato da microbiota ser um fator importante, né, nesse processo de etiologia da doença inflamatória intestinal. E aqui as indicações da cirurgia na retocolite ulcerativa. As indicações eletivas.
intratabilidade clínica, complicações relacionadas aos efeitos colaterais da terapia, sim, retardo do crescimento, isso é frequente em criança, né, que não tem uma absorção adequada do alimento, tem um retardo do crescimento. A malignidade, como nós já falamos, a displasia intestinal de alto grau, lesão da estenose e manifestações intestinais graves, porque tem algumas doenças dessa manifestação que elas evoluem de acordo com a gravidade da doença, e outra não. A colodite esclerosante primária não tem nada a ver com o quadro da doença. Ela, independente da doença, ela pode evoluir, tanto em remissão como em atividade. Né? O pioderma gangrenoso também, ele está diretamente ligado à evolução da doença. Já o eritema nodoso, não. E assim por diante. Então, isso vai muito de acordo com o tipo de manifestação extraintestinal. A urgência, como mostrei para vocês, a colite fulminante, o megacolon tóxico, a hemorragia, isso é raro você ter paciente com hemorragia em retocolite ulcerativa, mas pode acontecer. A instabilidade hemodinâmica, a sepse e falência dos órgãos decorrente do megacolon tóxico, da colite fulminante. Então, isso é uma cirurgia de urgência de alta morbidade e mortalidade, né? 50% dos pacientes podem ir a óbito, e é preciso ser uma equipe mais treinada, um hospital que possa dar suporte no pós-operatório a esses pacientes. Esse aqui é aquela radiografia que eu mostrei para vocês. Né? O paciente tinha megacolon, tóxico e perfuração. E aí foi para a cirurgia. Nós operamos esse paciente. Vocês podem ver, ó, o megacolon tóxico aqui. Ó. Olha a distensão desse colo transverso. Né? Esse colo transverso já explodiu, ele perfurou. Né? Esse paciente teve que ir para a cirurgia. Aqui a peça inteira, tá? Então, vocês podem ver todo o colo retirado, né? Essa peça inteira, você tira todo o colo. Nesse paciente, eu não fiz anastomose imediata, pelo risco, né? De ter uma deiscência da anastomose. Então, esse paciente, nós fizemos a colectomia total, fechamos o coto do reto e fizemos uma ileostomia terminal. No segundo tempo, quando ele melhorou o estado geral, ganhou peso, nós tiramos o reto, fizemos uma bolsa ileal para ele. Aqui vocês veem a destruição do colo, certo? E aqui é onde estava perfurado, certo? Aqui é onde estava perfurado. Então, a destruição do colo foi muito intensa. Aqui vocês podem ver uma úlcera imensa no colo, né? O detalhe da úlcera. A estenose aqui, isso aqui, a estenose desse paciente que apresentava no colo. E aqui a peça. Nós fizemos a laparotomia, a ileostomia terminal e a drenagem por contraabertura. Então, a gente fez essa cirurgia, na urgência, é a cirurgia ideal. Colectomia total, fechamento do corpo retal e ileostomia. No segundo tempo, você faz a cirurgia desse paciente. E aqui uma paisagem, pessoal, da nossa Lagoa Mundaú. E fico aberto aí para vocês, obrigado. Ficamos abertos aí para responder as questões que possam vir a surgir. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor, pela aula. Se alguém tiver alguma dúvida e não quiser falar, eu posso ler. Se quiserem colocar no chat, não tem problema. Foi excelente a aula. Até agora não temos nenhuma pergunta, professor. Queria agradecer, em nome das ligas da LAC da LAGEM, pela presença e pela presença de todos e pela aula brilhante do senhor, como todas. Esperamos nos encontrar mais vezes aqui pela Liga e pelo HU. Obrigado pela vida. É sempre um prazer, professor, ter você dando... É importante que vocês tenham a mensagem desse tomatório. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a vocês. Bom final de semana, né? E saúde sem Covid. Se tiver o Covid, que seja de forma leve. Né? Muito obrigado a vocês.